Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula de grafos. Hoje vamos corrigir a prova, certo? Então vamos logo para nossa queridíssima prova. Certo? Boa noite. Boa noite, professor. Então vamos lá, vamos corrigir a prova, né? Antes de começar a prova, para deixar registrado aí na gravação também, eu queria dar uma olhadinha nas regras da prova, porque o pessoal realmente não está lendo, certo? Isso, às vezes está perdendo ponto por besteira aí. Então é o seguinte, ó, é para substituir o grafo aqui na matriz, nessa matriz aqui, certo? A matriz onde eu deixo os espaços aqui para vocês substituírem, né, os elementos do grafo. Então é importante que vocês façam nesta tabela a substituição, certo? É para que eu possa ver que você realmente usou o código direito. Depois aqui, o arquivo tem que ser mandado .docx. Teve gente que mandou PDF, não é para mandar PDF, né? Porque o PDF complica eu fazer as minhas anotações, né? O documento original fica sempre no Classroom lá, para quem quiser consultar, quem quiser pedir revisão, tá? O documento original está no Classroom. O que eu mando é exatamente com as correções, com as marcações, né? Com as informações. Então é bom que seja em DocX, para que a gente possa trabalhar na correção, certo? Então esses dois elementos aí de mandar em DocX e colocar o grafo realmente no local correto, né, escrever, né, a matriz no local correto com o grafo, isso é importantíssimo, muito importante. Beleza? Além disso, claro, o nome do arquivo, né? Não custa nada botar o seu próprio nome no nome do arquivo, né? Dessa vez eu até mandei, escreva seu nome aqui, né, no nome do arquivo, a ver se o pessoal faz isso, mas ainda tem gente que não faz isso, é impressionante. Muito bem, eu já desenhei aqui o grafo, certo? Eu escolhi um dos códigos, certo? Aquele que tinha mais vértices, mais arestas, tinha 3 arestas, era o máximo, certo? Para exemplificar para vocês, né? Já que os grafos iam sair diferentes por conta dos códigos. Obviamente que dessa vez eu tive a preocupação de deixar todos planares e um grafo fácil de desenhar, né? Um grafo simples de desenhar, um grafo que não tinha muito o que se enrolar, né? Facilmente você desenhava ele planar, por qualquer código que você estivesse usando, você ia desenhar ele planar sem nenhum problema, certo? Então vamos lá, primeira questão fala o seguinte: se ele for bipartido balanceado, digite seu delta, se não, digite a quantidade de face. Olha, não tem como ele ser bipartido balanceado, não tem. O vértice 5, por si só, ele toca em no mínimo 5 vértices. Aqui tá tocando em 6, né, por causa do código e tal, mas se não tivesse o vértice 8, ele tocaria em 5. São 8 vértices. Se um vértice só toca em 5, é porque esses, mesmo que ele vá ser bipartido, né, que eu não estou nem dizendo que ele é ou não bipartido, que nesse caso aqui ele não é bipartido, certo? Mas mesmo que ele fosse bipartido, e alguns códigos era bipartido, mas não era balanceado. Porque o vértice 5 tocava em pelo menos 5 vértices. Então o vértice 5 ia para um grupo, e os outros 5 que ele toca, ia para o outro grupo. Grupo 1 e grupo 2. Então no grupo 2 ia ter 5 vértices. Se são 8, e eu tenho já 5 de cara em um grupo, não tem como ele ser balanceado. Ele podia até ser bipartido em alguns códigos, mas nunca balanceado. Então por causa disso, essa questão aqui já não era o delta, com certeza não era o delta. O que eu queria é o número de faces. Nesse caso aqui são 4 faces, né? Facilmente eu posso ver aqui as faces, os 3 triângulos que tem aqui, aliás, 2 triângulos e o quadrado que parece um triângulo, e a face externa, certo? Então 4 faces aqui era a resposta. Só bastava botar o 4, certo? Muito bem. Em alguns casos eram 3 faces, alguns casos eram 2 faces. Aí depende do código, mas também era tranquilo. Se for uma árvore, ó, aqui já na questão 2, sem o vértice 8, ele não é uma árvore. Se eu botar o vértice 8, aí talvez nem piora a situação, como é o caso aqui, né, que formou vários ciclos. Mas mesmo que não tenha ele tem um ciclo já.
Então, com certeza, eu não queria a quantidade de folhas, né? Porque ele não é uma árvore. O que eu quero aqui é o índice cromático. Muita gente achou que era o número cromático, confundiu, né? Não pode, né? Índice cromático pinta as arestas, as arestas. Nesse caso aqui, como é que eu sei o índice cromático? Né? Eu tenho que sair pintando. Nesse grafo, o vértice 5, que é o vértice que é o de maior grau, ele toca em 6 arestas. Então, essas 6 arestas têm que ter cores diferentes. Então, no mínimo, o índice cromático é 6. Certo? Claro, se eu pintar esses três arestas aqui, 5,1, 5,6 e 5,7, com esses vértices que estão soltos aqui, né? O 1, o 6 e o 7. Se eu contar aqui essas 3 cores, eu posso pintar as outras arestas que tocam esse grafo. Certo? Eu posso pintar as outras com essas 3 cores aqui. Então, índice cromático, 6. Certo? Basta pintar as arestas. Lembrando que 2 arestas que tocam o mesmo vértice não pode ter a mesma cor, né? Então, as arestas que tocam o vértice 5 não pode ter a mesma cor. Então, são 6 cores aqui só por causa do vértice 5. Esse é o índice cromático. Se ele for gaiola, bom, para ser gaiola, ele tem que ser regular de grau. Todos os vértices têm que ter o mesmo grau. Obviamente que, mesmo sem o vértice 8 interferindo, o vértice 5 vai ter grau 5 ou 6, dependendo do código, mas vai ser diferente sempre do vértice 1. Do vértice 6, do vértice 7, né? Porque o vértice 1 só tem grau 1, o vértice 1. Dependendo do código, ele poderia ter grau 2, se ele tivesse uma ligação com o vértice 8. Mas jamais ia ter 5 ou 6 grau, né? Então, gaiola ele não é. Porque ele tinha que ser regular de grau, todos os vértices têm que ter o mesmo grau, e isso não é o caso aqui. Então, com certeza, eu quero o posto. Tem uma formulazinha lá na apostila para calcular o posto, né? Você podia usar a fórmula ou podia só contar os ciclos fundamentais. Tem 3 ciclos fundamentais. Né? 3 ciclos. Esses 2 triângulos e esse aqui, esse que parece um triângulo, mas não é, né? Porque tem 4 faces. Então, 3 era o seu posto, né? A quantidade de elos que o grafo tem. A quantidade de elos é a quantidade de ciclos fundamentais. Então, nesse caso, são 3. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, depois pode entrar em contato comigo. Viu? Pode mandar aí pelo zap, se eu tiver corrigido alguma coisa errada, ou tiver alguma dúvida na questão, por causa do código, manda aí a informação. 4. Se G tiver um emparelhamento, vamos lá, se G tiver um emparelhamento. Para ter um emparelhamento, o emparelhamento ele só ou ele pega todos os vértices, ou deixa só um de fora. Aquela história que vai gerar o broto e tal. Então, eu só tenho 2 situações. Ou ele toca todos os vértices, ou deixa um de fora, certo? Então, o que acontece? O emparelhamento ele é de arestas. Então, se eu pegar a aresta 1, 5 e dizer que essa aresta faz parte do emparelhamento, com certeza o vértice 6 e 7 estão fora. Não podem entrar no emparelhamento. Correto? Por quê? Porque se eu pegar a aresta 5, 6, para tentar incluir o vértice 6 no emparelhamento, o que vai acontecer? Elas vão se tocar. A 1, 5 e a 5, 6 vai se tocar, né? Elas se tocam no vértice 5. Então, eu não posso pegar nem a 5, 6, nem a aresta 5, 7. Isso independente do código. Também não depende do código. Certo? Então, assim, com certeza esse grafo não tem emparelhamento. Não tem. Porque para ter, ou eu pego todos, ou eu pego todos menos 1. Deixo um de fora. Mas do jeito que está aqui, quando eu trabalho com o vértice 5, tocando 6, tocando 7, tocando 1, só ele tocando esses 3 vértices, então com certeza 2 vão ficar de fora. Ou pelo menos 1. Vamos supor que tenha lá uma ligação entre 1 e o 8, por causa do código e tal. Mas mesmo assim vai ficar o 5 e 6, eu pego o 5 e 6 e deixo o 7 de fora. Certo? Aí vai ficar só um de fora. Como eu só tenho 8 vértices, se eu tenho um de fora, vai ficar 7. 7 é ímpar, e sempre que é ímpar, fica um de fora. Então, no mínimo, vai ficar 2 de fora. E se fica 2 de fora, não tem emparelhamento. Então, esse grafo aqui, independente do código, não tem como ter emparelhamento nele. Não tem. Certo? E aí, se não tem emparelhamento, o que é que eu quero? O raio. A menor excentricidade. Que, nesse caso, é a do vértice 5, que é 2. Né? Excentricidade 2. O vértice 5 ele alcança todos os outros vértices
com o caminho no maior, o maior caminho que ele pode percorrer é 2, para o vértice 3. Aqui, nesse caso aqui, para o vértice 3, é 2. Não tem nenhum vértice que toque em todos, mas não tem. Então, o que toca mais é o 5, e o mais longe dele é o 3, que está em distância 2, então o raio é 2. Certo? 5. Se tiver somente uma e somente uma articulação, eu quero o si minimal. Caso contrário, o clique. Bom, essa aqui é a única questão da prova que ia variar dependendo do código. Algumas ia ter só uma articulação, como esse caso aqui que eu estou trabalhando, que o vértice 5 é a única articulação. Em alguns outros exemplos iam ter mais de uma articulação, e aí ia mudar a resposta, né? Eu ia querer o clique. Mas nesse caso aqui, como só tem uma, eu quero o si minimal. Certo? E aqui um si, eu vou pegar o vértice 5, é claro, o vértice 5 ele é o de maior grau, né? E aí o único vértice que eu posso pegar aqui que não toca o vértice 5 é o vértice 3. Certo? Então esse aí seria o si minimal, o si maximal também. Enfim. Certo? Vértice 3 e o vértice 5. Muito bem. Lembrando que o si a gente pega o si minimal, mas o si minimal ele abarca o máximo possível de vértices, né? De vértices que tocam nele. Certo? Ele é minimal, mas eu pego o máximo. Muito bem. O máximo possível, né? Tocado na quantidade mínima. Na quantidade mínima. Ok. Aí o sexto, do sexto em diante, eu já não vou trabalhar mais com grafo, já é com dígrafo. O dígrafo era comum a todos, né? Vou puxar aqui o dígrafo. Ele está aqui embaixo. Botar ele aqui em cima para ficar pertinho das questões. Vou remover o gráfico, trazer ele de volta lá para baixo. Pronto. Então aqui era o dígrafo, certo? O dígrafo D. E aí eu pergunto o seguinte: quantas arestas serão incluídas para a formatação da forma canônica do dígrafo D? O que é a forma canônica? Eu vou criar arestas de todos os sumidouros para todas as fontes. De todos os sumidouros para todas as fontes. Nesse dígrafo só tem uma fonte, que é o Q1. Né? O 1, né? O vértice 1. Eu botei os Qs aqui por causa do aplicativo que eu desenhei o grafo, mas entenda só o vértice 1. Então o vértice 1 é a única fonte e o vértice 8 é o único sumidouro. Se eu só tenho um sumidouro, só tenho uma fonte, então eu só vou incluir uma aresta, que é ligando o sumidouro 8 à fonte 1. Certo? Sumidouro 8 à fonte 1. Então, somente uma aresta, que é a aresta 8 apontando para o 1. Do vértice 8 apontando para o vértice 1. Certo? Ok. Sétimo, se um sé maximal do dígrafo D tiver até 3 vértices, escreva sua arboricidade. Caso contrário, escreva sua força de conexão mais apropriada. Ele está falando do sé maximal, tiver no máximo, tiver até 3 vértices. Muito bem. O que é o sé? O que é o sé? O sé é um conjunto de vértices onde todos os outros apontam para alguém do conjunto. Certo? Então, de cara, eu tenho que botar o vértice 8 no sé. Por que o vértice 8? Porque ele não aponta para ninguém. Certo? Vértices que não apontam para ninguém tem que estar dentro do sé. Porque só não pode estar dentro do sé quem aponta para o sé. Então só vai estar fora do sé quem aponta para o sé. Se o Q8 não aponta para ninguém, então ele tem que estar dentro do sé. Porque ele não pode estar fora porque ele não aponta para ninguém de dentro. Então o vértice 8 é um deles, ele tem que estar por obrigação. Muito bem. Eu posso colocar, aí eu vou pensar em que mais eu posso colocar dentro do sé. Bom, eu posso colocar o 2, o vértice 2. Se eu botar o vértice 2 dentro do sé, eu posso colocar o vértice 1 de fora. Ele vai ficar fora porque ele aponta para o Q2, né? Então, tem um vértice de fora, ele aponta para o de dentro. Perfeito. Só que eu ainda tenho 6 vértices que estão de fora. 6 vértices. Vou botar aqui os 6 vértices. V3, V4, V5, V6 e V7. São os vértices que estão fora e que eu quero botar para dentro. Tem que tentar pegar aquele que abarca mais vértices. Então, se eu botar o V4 dentro do sé, o que vai acontecer? Eu já garanto que o 3 e o 5 podem ficar de fora. O 1 está garantido pelo vértice 2 e o
o 3 e o 5 estão garantidos pelo vértice 4. Só que ainda assim eu tenho 2 vértices fora que não apontam para ninguém de dentro. Eu vou ter que colocar mais um. V6. Aí eu posso deixar o 7 de fora, porque o 7 aponta para o 6. Perfeito. Aqui é um CE. E eu não posso, perceba que eu não posso tirar ninguém desse CE. Se eu tirar o 4, por exemplo, o 3 não vai apontar para ninguém do CE. O 7 também não. Então, eu não tenho como fazer, vocês podem tentar depois, né, fazer alguma combinação, mas eu não tenho como fazer um CE com 3. Com 3, onde todos os outros apontam para pelo menos um deles, sabendo que o vértice 8 tem que estar dentro, não tem como. Né? Imagine, esqueçam o vértice 8, pensem nos outros 7 vértices, e eu preciso de 2 que os outros apontem para esses 2, para pelo menos um desses 2. Não tem como. Preciso no mínimo 4 para formar o CE. Então, se eu preciso do mínimo 4 para formar o CE, então, o que eu quero aqui é a força de conexão mais apropriada, certo? E a força de conexão mais apropriada aqui é o que? O unilateralmente conexo, né? Tem um vértice que alcança todos. No caso, é o vértice 1. O vértice 1 está alcançando todos os outros, certo? Então, é unilateralmente conexo. Essa era a resposta. O 8º define o comportamento assintótico de uma função. Essa questão ela estava bem fácil, porque o conceito estava na apostila, né? O conceito defina-se o comportamento assintótico e tal. Na verdade, você encontrar 2 conceitos na apostila, que eles são sinônimos, mas estão escritos de forma diferente, talvez pudesse gerar alguma confusão. Mas, independentemente disso, qualquer um dos 2 que você colocasse estaria correto. Né? Você pode dizer que o comportamento da assintótico estabelece um limite superior quanto à taxa de crescimento da função em relação ao crescimento de n. Ou seja, quando n cresce, a função cresce em que proporção? Certo? Ou então, né, no outro conceito que está lá escrito, tem assim, o comportamento assintótico a ser observado de uma função n quando n tende ao infinito. Certo? Então, é o comportamento quando n cresce. Ele vai crescendo até o infinito. E aí eu quero saber o seguinte, quando o n cresce, o quanto que a função vai crescer também? Esse é o comportamento assintótico. Teve gente que copiou a resposta, né? Enfim, beleza. Teve gente que tentou escrever diferente e acabou errando, porque começou a colocar coisas que não fazia sentido com o conceito. E teve gente também que confundiu comportamento assintótico com notação assintótica. Aí é outra coisa. Notação assintótica é outra coisa. Teve gente que confundiu também, certo? Mas a resposta era essa daí. Vou copiar lá da apostila e colocar aqui definição de comportamento assintótico de uma função, estabelece o limite superior quando a taxa de crescimento da função em relação ao crescimento de n. Muito bem. O 9 é da cadeia. Daqui a pouco eu faço da cadeia, vou logo para o 10º aqui, porque o 10º, pessoal, o 10º estava fácil. Certo? Muita gente se confundiu aqui, mas estava fácil. Primeiro assim, só tinha uma função, certo? Estava aqui separado aqui em 2 colunas e tal, mas era uma função só. E ela não era recursiva. Essa função, você pode procurar aqui, ela não é recursiva. Então ela só tem esse for, eu botei aqui de vermelho para facilitar a visualização de vocês agora, na correção. Eu tenho esse for aqui, eu tenho esse while e esse for dentro do while. Então esse for dentro do while vai multiplicar o O de n do for, o O de n que é o for, a gente já sabe que o for é O de n, com o O daqui do while, que eu não calculei, vamos calcular daqui a pouco. E aqui eu tenho um for sozinho que é O de n. É claro que, no mínimo, ele vai ser O de n, certo? Só que esse for aqui, esse for aqui não define a minha complexidade, porque ele está sozinho. Quem vai definir mesmo é esse while aqui. Quem é a variável que manipula o while? A variável que manipula o while é o f-size. Dentro da função, o único momento que f-size se altera é aqui, onde eu somo mais um. Eu vou somando mais um, até que o f-size fique maior do que 1. Né? O f-size é um número negativo, ele entra negativo, e vai crescendo, até chegar em 1, ele vai sair do while. Então, como é soma, O de n. Né? Como o f-size está somando, é O de n. Alguns botaram o logaritmo.
Eu não achei divisão aqui do F-size. Não vi nenhuma divisão do F-size, né? Lembrando que o logaritmo a gente usa quando a gente tem divisões, né? Não é o caso aqui. Então, O de n vezes O de n. Né? Então, resposta aqui, O de n ao quadrado. Certo? O de n ao quadrado era a resposta. Essa aí tá até mais fácil, porque... na verdade, tinha dois fors aqui, né? Mas esse for não está dentro desse. Esse aqui ele abre aqui e fecha aqui. E esse aqui também, esse aqui nem abre, né? Porque ele só tem o switch dentro dele. Então, esse for e esse aqui, eles somavam. Quando soma, pega o maior. O maior é O de n. O de n vezes O de n do alho. O de n ao quadrado. Pronto, e agora, para fechar aqui a nossa correção, eu tenho aqui a cadeia, né? A cadeia. Então, a cadeia aqui, eu tenho duas cadeias mínimas, certo? Duas cadeias minimais, né? Seria a B, C, D, F, G, H, que o final é 8, né? A questão aqui diz que o final é o vértice 8. Tá aqui. O final é 8 e o inicial a raiz é 1. Então, a primeira cadeia mínima que eu tenho, deixa eu botar aqui só em Arial. A primeira cadeia mínima é A, B, C, D, F, G, H. F, G, H. Pronto. Ele termina lá no vértice 8. União. A outra que eu tenho é A, B, I, J, H. Também terminando no vértice 8. Muito bem. Agora aqui eu vou só incluir os elementos, né? Eu tenho entre o A e o B um loop K, está no Q2. Então, K estrela aqui, K estrela aqui, certo? Está entre o A e o B. Aí eu tenho C, vamos aqui para o C. Eu tenho C, depois eu tenho um loop do C. Não pode ser fecha estrela, certo? Nesses casos que tem o C chegando e o loop do C, eu tenho que botar mais. Então, C mais D. Depois do D, eu vou abrir um parênteses. Por quê? Porque depois do D, eu posso ter um elemento que não faz parte da cadeia mínima, que é o E. Vem logo depois do D, vem o E, certo? Aí o E volta para o C. Aí eu vou ter um C estrela, porque aqui o C é estrela, porque é só o laço, já que o C do vértice 3 para o vértice 4 não faz parte desse ciclo aqui, né? C estrela D. Aí eu volto para o vértice 5. Eu volto para o vértice 5. Certo? Então, C estrela D. Perceba que o D, aqui ó, o D, logo em seguida vem o F, como está realmente no grafo. Eu tenho aqui do Q4 para o Q5, que é o D, e logo em seguida, do 5 para o 6, o F. Do vértice 5 para o vértice 6 eu tenho o F. Então, somente o D é que pode vir antes do F. Muita gente errou isso aqui. Botou aqui no final outras coisas que não eram D, e não pode. Antes do F, com certeza é um D. Certo? Como o E não faz parte da cadeia minimal, então aqui nesse parênteses ele é um estrela, né? A gente só bota mais quando todos os elementos fazem parte da minimal. Não é o caso por causa do E. Aí eu vou ter o F, G. Depois do G, eu vou ter um ciclo FG. E aí sim eu tenho um ciclo mais. Certo? Um ciclo FG. Então eu tenho um FG, depois FG, 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 quando eu quiser, e termina no H. Esse é o primeiro lado da união. No segundo lado, A, K estrela B, aí eu tenho I mais, porque por causa desse loop do Q9, certo? É um I mais. Aí eu tenho J, e depois do J eu tenho esse ciclo FG. Só que desse lado, FG não fazem parte da cadeia mínima. Então é FG estrela. Certo? FG estrela, o ciclo FG. E aí H. Pronto. Está aqui a nossa resposta. Vou trazer para cá.
Vou botar aqui debaixo do oitavo, para ficar mais bonitinho. Pronto. Nossa resposta é do nono. Certo? Deixa eu tirar o gráfico daqui. Pronto. Então aqui nossas respostas. Tem alguma dúvida, Bianca, nossa espectadora? Alguma pergunta? Não, tô conseguindo entender aqui a correçãozinha. Pronto. Então era isso. Depois eu vou postar a gravação, né, como sempre. E obrigado aí pela sua presença. Tenha uma boa noite. Qualquer coisa, pode mandar aí pelo privado aí alguma dúvida sobre a prova, né, sobre a correção, alguma pergunta, ou para quem estiver ouvindo aí, né, pelas gravações no Classroom ou no canal, tiver alguma dúvida sobre a final, quem for pegar a final, pode mandar também aí de qualquer conteúdo, não tem nenhum problema, estamos ainda abertos a tirar dúvidas a qualquer momento. Ok, pessoal? Ok? Obrigado a Bianca que participou, obrigado a todos que estão ouvindo aí na gravação depois. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais.